Seja bem-vindo ao Jornal Regional. Guilherme Aguiar, atual vereador do Desporto na autarquia de Matosinhos, deu uma entrevista à RTV onde garantiu estar a ponderar candidatar-se à Câmara de Gaia e faz também um balanço do seu trabalho em Matosinhos. É uma coisa que estou a ponderar, naturalmente. É indiscutível e é indesmentível a minha ligação a um Conselho de Vila Nova de Gaia. Foi lá que eu nasci, foi lá que eu comecei a desempenhar o meu papel de autarca, fui presidente de junta, fui vereador. Emocionalmente há uma grande ligação a Vila Nova de Gaia. Naturalmente que há questões que teremos que ponderar, as nossas vontades muitas vezes não são única e exclusivamente um fator que seja exclusivamente a ter em conta, e por isso tenho tido o que me tem surpreendido muito favoravelmente, tenho tido apelos de muita gente para que possa dar esse passo. Vamos dá-lo calmamente, falta um ano para as eleições, mas uma coisa é indesmentível, eu gosto de Vila Nova de Gaia. Eu diria que no espectro autárquico não vejo, como candidatura individual, não vejo outra possibilidade. Não estou a dizer com isto que vai acontecer, mas que estou disponível. Neste momento, do ponto de vista emocional, falta dar alguma, como é que eu ia dizer, alguma correlação entre a parte emocional e a parte racional, porque nestas coisas, fundamentalmente uma candidatura nunca é uma decisão individual, é uma decisão de muita gente, é uma decisão de um coletivo. Um balanço possível porque tivemos 2 primeiros anos em que se fizeram muitas realizações, houve muitos investimentos, tivemos uma política desportiva extraordinariamente agressiva, virada sobretudo para a formação e para o desenvolvimento dos escalões mais jovens. Neste último ano, infelizmente isso não aconteceu porque a crise financeira do país, conjugada com a lei dos compromissos, a famosa Lei 8 de 2012, impediu ou levou a que grande parte das verbas que estavam previstas no orçamento para essas áreas não pudessem ser atribuídas, e por isso eu diria que este ano de 2012, foi um ano em que objetivamente se entrou num período de menor investimento, de menor apoio aos escalões de formação. Isto em determinado setor, porque objetivamente os equipamentos municipais continuaram a servir toda a população. Temos mais de 5.000 atletas federados que, na sua esmagadora maioria, praticam desporto gratuitamente nos nossos equipamentos, e por isso continua a haver uma prática de apoio e desenvolvimento à formação. Não tem sido e não foi aquela que nos 2 primeiros anos efetivamente se verificou. O município de Gaia recebeu a visita da autarca de Setúbal. O ambiente e a gestão dos espaços verdes foram um mote para um passeio pelo concelho. Setúbal Fora de Portas é o nome do programa que levou a Presidente da Câmara de Setúbal a visitar Vila Nova de Gaia. O município do Sul quer aprender e, sobretudo, conhecer o que considera como bons exemplos na gestão do ambiente. Nós temos um projeto que se chama Setúbal Fora de Portas e nesse âmbito vamos, do ponto de vista temático, aprender com os nossos colegas autarcas, não é? Com este poder local fantástico que tem mudado este país desde o 25 de Abril, este poder local que é tão atacado. Vimos aprender com eles de uma forma muito humilde o que é que eles têm feito nas várias áreas que nos interessam. E a Ponte Lima, onde estivemos ontem, e hoje aqui em Gaia, viemos saber como é que eles fazem em relação aos espaços verdes, em relação à forma de gerir, à forma de tratar, à educação ambiental, como é que isto tudo acontece. Luís Filipe Menezes recebeu a autarca e a vereadora do Ambiente e Nuno Oliveira deram a conhecer as obras do concelho, como o Parque da Lavandeira, o Parque Biológico e a zona do antigo canil de Vila Nova de Gaia. No fim da visita, a autarca fez a sua avaliação. De 0 a 20 eu dava mesmo 21, se pudesse, não é? Porque vou daqui maravilhada. Está aqui um trabalho sem ser despesista,
não é? Agora que se fala tanto nisso, não é? E que estamos de facto em tempos de crise, como é que esta Câmara deu a volta a sítios fantásticos que podiam estar abandonados e cheios de ervas e de coisas maltratadas, não é? E que não eram aproveitadas por ninguém. Como é que isto se transformou de facto em parques que são hoje usufruídos por toda a população e de que se tira partido e com certeza que as crianças que hoje aqui estão a ser criadas, estão a ser formadas, vão ser com certeza diferentes daquelas que não têm estas condições. O município já tem cerca de 370 milhões de euros investidos em projetos ligados ao ambiente. Um investimento que se traduz num outro número interessante: 7 metros quadrados de espaços verdes por habitante. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. Matosinhos e Maia vão exigir do Governo serem compensadas pela transferência de terrenos aeroportuários para a ANA, adiantando que vai ser estudada a apresentação de providências cautelares contra a empresa. Os partidos PSD e PS decidiram criar uma comissão que verifique as políticas de urbanização comuns, particularmente nos espaços geridos pela ANA. A ideia é de que esta nova comissão estude a apresentação de providências cautelares contra a empresa pelos prejuízos que consideram ter sido causados. A Administração Regional de Saúde do Norte diz que pretende liquidar, ainda durante este mês, uma dívida às farmácias da região no valor de 7 milhões de euros. O comunicado da ARS Norte foi feito logo após a Associação Nacional das Farmácias acusar o Ministério da Saúde de falhar no pagamento de 10,5 milhões de euros às farmácias do Norte, um valor referente ao mês de agosto. O valor da dívida da ARS Norte com as farmácias é de mais de 74 milhões. Segundo a Associação Nacional das Farmácias, a atual situação é de colapso económico nas farmácias. A Cáritas Diocesana do Porto fornece atualmente cabazes alimentares a 315 famílias, mantendo 21 outras em lista de espera. De acordo com a responsável pela instituição, mais de 69 famílias têm processos pendentes em diferentes fases. Mas os dados da Cáritas indicam, por outro lado, que o apoio alimentar da Diocese diminuiu face a dezembro do ano passado, em número de famílias beneficiárias, menos 193. A Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão é palco de um seminário internacional que vai abordar a sustentabilidade e usos sociais dos parques urbanos, estratégias e trajetórias. O Parque da Devesa em Famalicão é onde acontece o debate que vai reunir diversos especialistas nacionais e internacionais nas áreas da educação ambiental, paisagística. A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal da cidade em parceria com a Agência de Desenvolvimento Regional do Val do Ave. O encontro decorre nos dias 24 e 25 de outubro. Uma comitiva de empresários e políticos chineses vai chegar esta semana a Gaia para analisar um conjunto de projetos, nomeadamente alguns hotéis. A notícia foi avançada pelo próprio presidente de Gaia durante a sua visita às obras da Via Panorâmica, onde também revelou que as crianças de Gaia irão ter livros gratuitos até ao 6º ano. A obra da via circular do Centro Histórico de Gaia está em franco desenvolvimento e a sua conclusão vai permitir criar maior acessibilidade entre as diversas zonas da cidade e mereceu uma visita do autarca gaiense, que revelou que a grande maioria das obras em Gaia estão em avançado estado e que para o Centro Histórico já foi disponibilizada a verba que faltava para que a obra pudesse ser concluída. Em relação ao Centro Histórico, também há algumas novidades adicionais. Foi desbloqueado esta semana o financiamento CREN para a conclusão do Centro Cultural de Gaia, que estava parado, aquele edifício atrás do
do Cais de Gaia, que é um edifício municipal que foi dado em concessão pública. A sua conclusão dependia desse financiamento CREN, que, como disse, está desbloqueado. E é precisamente o Centro Histórico, entre outros, que também está no centro de interesse de uma comitiva chinesa que vai chegar a Gaia para ver um conjunto de projetos e apostar na cidade gaiense. Que vem a interessar-se por um conjunto de projetos, depois na altura convidaremos os jornalistas para os observar, quais são os projetos que lhes vamos apresentar, mas dois deles são no Centro Histórico. É a possibilidade de pegarem no projeto do Hotel CS atrás do Cais de Gaia, atrás do Centro Cultural e também aqui, exatamente nesta via, de um conjunto de projetos de hotéis que estão aprovados, precisam agora de investidores privados que tenham interesses nele. Mas as novidades não se ficam por aqui e, apesar da crise que o país atravessa, em Gaia pretende-se reduzir a taxa municipal de urbanização até custo zero no centro histórico e em freguesias do interior. Está também em curso um projeto para criar emprego para os licenciados e também facilitar o acesso ao ensino para os mais novos. Ao abrigo do programa Impulso Jovem, a ver quantos lugares, quantos empregos para jovens licenciados poderemos acordar com o Governo, financiados pelo Governo e pela Câmara. Eu estimo que possamos chegar aos 150 já até ao final do ano. E estou em condições de também vos anunciar que os livros escolares que são em Gaia social-democraticamente gratuitos nos primeiros 4 anos de escolaridade, em 2013 será esta gratuitidade estendida até ao 6º ano. Um investimento do município gaiense em obras, mas também em educação e formação, porque a crise é um obstáculo a ultrapassar. Fundado em 2005, o City Golf encontra-se situado no Porto e pertence à Federação Portuguesa de Golfe. Um clube assenta no ideal de inovação e dinamismo que pretende proporcionar o melhor possível aos alunos e também associados. E é um desporto muito relaxante, contacto com a natureza. E qualquer pessoa pode experimentar. Para quem começa, passa primeiro pelo driving range. Esta a cor que predomina no City Golf. O clube portuense apresenta uma área de 7 hectares para a prática de golfe, uma modalidade cujas origens ainda não são totalmente conhecidas. Diz a história que a mais antiga remonta ao Império Romano, mas há quem diga também que nasceu em Inglaterra no século XIV. A popularidade do golfe foi mais forte na Escócia, mas rapidamente se propagou pelo mundo. A Portugal chegou nos finais do século XIX, pelas mãos dos colonos ingleses. O City Golf é um exemplo da difusão deste desporto, uma organização em verdadeiro crescimento e que apresenta inúmeras iniciativas. Temos vários torneios durante o ano, também temos clínicas no verão, no inverno, temos estágios de miúdos, nas férias, na Páscoa. É tipo um campo de férias, em que os miúdos vêm cá, passam cá o dia e pronto, e aprendem a modalidade. O City Golf tem um campo de treino e um campo com 9 buracos, caracterizado por pitch and putt, termo golfista que significa buracos curtos. São várias as pessoas que vêm até aqui para descontrair e jogar. Temos muitas pessoas, temos cerca de 150 sócios, depois também temos uma academia de miúdos, em que estão inscritos neste momento cerca de 70 miúdos. Profissionais ou não, adultos e crianças, todos podem experimentar. E o objetivo da academia é exatamente esse, promover a modalidade e formar jogadores. Visto como um jogo de elites, o golfe tem vindo a ultrapassar esse mito. Hoje em dia, a modalidade já é acessível a todas as carteiras. Realmente preços muito acessíveis
e qualquer pessoa pode experimentar por um preço bastante razoável. Por 4 euros, por exemplo, uma pessoa pode experimentar golfe, em que 3 euros serão para a ficha, para as bolas, e 1 euro o aluguer do ferro. Não tem tempo limite, a pessoa pode estar aí a tarde toda a bater a ficha, né, que são 50 bolas. Experimentar para ver. Em cima do rabo. Mão direita em mais. Muito bem, agora vamos. Devagar, sem força. Para o treinador do City Golf e vencedor de vários prémios, o importante para quem inicia a modalidade é acertar na bola. Alguns meses depois, o objetivo deve ser orientá-la na direção certa. Para isso, é necessária a aprendizagem de várias técnicas. Pronto, nós temos várias fases, 3 fases que, para quem começa, passa primeiro pelo driving range. O driving range é onde se bate as bolas e onde se começa a aprender as primeiras, a iniciação ao swing. Depois temos o putting green, que é a área onde se treina o jogo curto, e depois é que vamos ao campo já preparados com já os fundamentos do swing e também do jogo curto, é que iniciamos a prática da modalidade no campo de golfe. João pratica golfe desde os 3 anos. Daí até então nunca mais parou de jogar. A paixão pelo desporto levou-o a querer ser mais do que um simples desportista e hoje é também professor. Eu já jogo golfe há muitos anos, desde os 3 anos, portanto já jogo golfe há muito tempo. Portanto, eu comecei a estudar primeiro, estudei até o 12º, depois tirei gestão de empresas, mas como vi uma oportunidade no lado do profissional de golfe e gosto muito de ensinar, aí resolvi ser professor de golfe. Joaquim Mendes pratica golfe há cerca de 1 ano. Vontade e algum tempo são, na sua opinião, fatores essenciais para a prática da modalidade. É um desporto que sempre achei giro, desde há muitos anos, que via na televisão e achava engraçado. E depois é um desporto que não exige grande aptidão física e grande juventude, não é? Portanto, é um desporto que nos pode acompanhar pela vida toda. E é um desporto muito relaxante, contacto com a natureza, tem uma série de vantagens. Apesar de ser uma modalidade descontraída, no golfe há algumas dificuldades a ter em conta. As maiores dificuldades para já é colocar a bola no buraco com o menor número de tacadas. Depois, as adversidades têm mais a ver com a idade dos jogadores do que com outra coisa. Quando começamos já um bocadinho tarde, é mais difícil, não é? O corpo já não é tão elástico, há alguma dificuldade. Quando começamos muito cedo é mais fácil, esses meninos a jogar com uma facilidade estupenda, e pronto. Mas nós também vamos. O golfe é um jogo que exige concentração e paciência, mas que ao mesmo tempo se revela relaxante. Com alguma sorte principiante, lá se consegue um bom shot, que é, como quem diz, uma boa tacada. O Governo entregou ontem na Assembleia da República a proposta do Orçamento de Estado para 2013 e é precisamente este o tema do nosso comentário de hoje com Cancela Moura. Cancela, obrigado pela sua presença. Boa tarde. O Orçamento de Estado foi entregue ontem na Assembleia da República. Já tínhamos também abordado esta questão na semana passada, não da mesma forma que vamos abordar hoje, até porque não tínhamos os mesmos dados que hoje temos, e prevê um aumento de impostos, incluindo uma sobretaxa de 4% em sede IRS. Essas medidas, nós a semana passada, quando os abordámos, já tinham sido anunciadas. Aquilo que não tinha sido anunciado, mas tinha sido indiciado pelo Dr. Marques Mendes, é que haveria alguns incentivos ao emprego e à economia que efetivamente vieram a confirmar-se. São eles, Cancela? O ministro Álvaro Santos Pereira, eu penso que apesar de tudo é alguma coisa, mas mesmo assim é muito pouco. Aliás, isto equivale um bocadinho
a outras duas questões que eu já lá vou, mas estas questões da economia tiveram a ver com uma comunicação, uma reunião com a concertação social, e o Ministro anunciou a criação de uma linha de crédito de financiamento às pequenas e médias empresas, no valor de 2 mil milhões de euros, a redução de 75% da taxa social única para os trabalhadores acima dos 45 anos e incentivos fiscais na parte do investimento. Eu penso que se juntarmos a isto também uma outra questão que pode ajudar a economia local, que foi o programa de apoio à economia local, os 1.000 milhões destinados às autarquias, vê-se aqui alguma preocupação para efetivamente poder ajudar ao crescimento económico e incentivar o emprego. Mas acho que, como disse, é muito pouco relativamente àquilo que foi anunciado. O Ministro Vítor Gaspar veio dizer que gostaria de mitigar esta carga substancial de impostos com um corte na despesa mais substancial, o que efetivamente não aconteceu, e de facto neste momento as críticas relativamente ao Governo são mais que muitas, sobretudo na área do próprio Governo, começando pelo Presidente da República, que disse sábado que efetivamente o déficit não poderia ser reduzido a todo custo, passando pela doutora Manuela Ferreira Leite, que veio dizer que efetivamente que não há execução possível para este tipo de orçamento, e estas declarações foram exatamente hoje já. Sim. E também, já agora, Marcelo Rebelo de Sousa, que diz que isto será um teste muito grande à coligação, isto para ligar a uma situação. Este orçamento, segundo ele, é um orçamento do Ministro, Vítor Gaspar, e isto pode vir a refletir-se outra vez numa crise na coligação, porque o porta-voz do CDS, João Almeida, hoje já veio fazer saber, em termos públicos, que dirá ao Ministro que isto provavelmente será um orçamento que não corresponderá à vontade, sobretudo do CDS, que viu com muito maus olhos esta questão da carga fiscal e parece que em sede do Conselho de Ministros viu recusado um conjunto de propostas de alteração que efetivamente não foram contempladas. E vai certamente criar, digamos assim, um mal-estar que já vem de trás também entre esta coligação PSD, CDS, PP. Admito que sim, alguns setores até já equacionam a possibilidade do próprio CDS poder sair do Governo, caso não venha a haver alterações substanciais nesta discussão na generalidade para o dia 30, para o dia 31. Portanto, eu acredito que esta questão, que é económica, pode trazer alguns dissabores de ordem política. Aqui até se fala numa aparente falta de flexibilidade de Vítor Gaspar relativamente às alterações. O próprio Ministro veio dizer, ou veio desafiar os partidos, nomeadamente o PSD e o CDS, para apresentarem alterações na ordem dos 500 a 1.000 milhões de euros, o que significa que contraria um bocadinho aquilo que ele disse no discurso inicial, de dizer que não havia folga e que não havia caminho alternativo ao orçamento que apresentava, ou era aquele orçamento ou então haveria incumprimento do programa de ajustamento e, portanto, eu acho que teremos que seguir atentamente a esta situação, que me parece que pode ameaçar, de facto, ou um mal-estar outra vez no âmbito da coligação. Estarão os portugueses preparados para esta nova carga de impostos? Não, os portugueses, eu já disse que os portugueses, isto é uma incógnita, mas acredito, e nós temos que efetivamente avaliar as várias declarações de pessoas perfeitamente preparadas e que têm alguma, do ponto de vista de formação profissional, que têm vindo a terreiro, nomeadamente a doutora Manuela Ferreira Leite. E importa aqui dizer que foi ela, no confronto com Sócrates, que, entre aspas, adivinhou a situação com a gravidade que ela se revela hoje, ou então o próprio ex-ministro Bagão Félix, que vem de ser muito contundentes relativamente a esta situação. E depois não é só a questão da carga fiscal. A carga fiscal depois está associada a uma série de outras medidas que o próprio orçamento tem, que podem ser extremamente gravosas para os portugueses, nomeadamente a taxação das pensões, do subsídio de desemprego, a questão do próprio trabalho em dia feriado e as horas extraordinárias caírem para metade. Subsídios de desemprego e doença também reduzidos em 6% a 5%. E depois o que se vê é que, efetivamente, ao nível, por exemplo, do Estado, efetivamente temos aqui a proibição que se mantém dos prémios aos gestores públicos, temos eventualmente as empresas públicas do setor empresarial do Estado obrigadas a cortar 50% das ajudas de custo, mas quer dizer, e depois também, eu já referi isto a semana passada, a questão das parcerias público-privadas, onde se prevê um corte de 250 milhões. Isto é uma gota no oceano em termos de despesa. Eu aqui para dizer, para as pessoas que eventualmente não sabem, a despesa provavelmente corresponderá a 1/4 daquilo que eventualmente será o valor da receita, isto é, o esforço
de encaixe neste orçamento para o valor da receita será equivalente a 1/4 daquilo que se pretende na receita. E, portanto, eu acho que, efetivamente, o Governo, e neste caso o Estado, continua a consumir demais, continua a ir a fazer aumentar a receita, e é isto que diz a doutora Manuela Ferreira Leite, provavelmente diz que já não é possível, com este tipo de angariação de receita, executar este orçamento, e o Estado dá muito poucos exemplos de corte na despesa, que eu acho que agora terá que ser por aí. Conseguiremos, de facto, cumprir as metas da Troika? É assim, é muito difícil eventualmente saber isso. Este orçamento, isto também eu acho que isto só se vai saber talvez no fim do primeiro semestre de 2013, porque aí estaremos com a informação dos primeiros 2 trimestres do ano que vem, estaremos com a execução orçamental do ano 2012 e aí saberemos se este percurso eventualmente estará correto ou não. Portanto, isto é uma aposta do Ministro das Finanças. Ele é um expert do ponto de vista das finanças. Também há quem diga, por exemplo, ainda hoje Adriano Moreira veio tecer duras críticas à forma como eventualmente este orçamento foi executado e provavelmente, segundo ele, será um dos mais gravosos nos tempos de democracia e, portanto, só nessa altura é que nós saberemos se vamos ou não vamos, portanto, atingir as metas de déficit. Convém aqui dizer-se que para 2013 e 2014 nós temos que, para cumprir as metas, fazer um esforço para descer em 4 mil milhões de euros, portanto, a nossa despesa. E, portanto, isto é um programa de ajustamento, é muito rigoroso, e para além de ser muito rigoroso, exige muitos sacrifícios, aliás, como o Governo está a dizer, mas a aposta propriamente dita nós teremos que aguardar para saber se efetivamente ela vai estar certa ou não. Queira Deus que efetivamente ela esteja certa, porque efetivamente se nós ao fim deste esforço todo chegamos para o ano e vemos que de facto ainda não foi possível, ou ainda é possível mais sacrifícios, ou outro tipo de medidas ainda mais gravosas, eu confesso que efetivamente será muito difícil equacionar qual seja a solução. Mas isto é apenas uma proposta, terá que ser ainda aprovada. Eu admito que até atendendo a esta ameaça que existe, ou este mal-estar que existe aparentemente na coligação, diz-se que o próprio Ministro Vítor Gaspar, quando disse que não haveria outra alternativa e que este era o orçamento, não havia margem de manobra, que seria um recado direto ao Dr. Paulo Portas e, portanto... Não há margem de manobra, de facto. Não, aparentemente parece que há, porque se o Ministro hoje já veio dizer para apresentarem propostas de alteração entre os 500 e os 1.000 milhões de euros, significa que já existe aqui alguma margem. E aquilo que ele, no início da apresentação do Orçamento de Estado deste ano, falava em mitigar esta carga fiscal com um corte na despesa, eu julgo que é por aí que efetivamente o Estado deve dar exemplo. Eu julgo que poderia, eu já disse isto é um exemplo, um mero exemplo, poderá não resolver nada, mas imaginemos que os políticos se impunham a si próprios uma redução de 25% ou 30% nas suas remunerações. Seria um sinal muito importante para a sociedade civil, que está a fazer sacrifícios enormes, de perceber que o exemplo viria de cima para baixo. Seria até mesmo fundamental, se calhar. Talvez. Cancela Moura, quando é que serão as próximas reuniões? Quando é que serão então discutidas mais detalhes pelos parceiros sociais? E estamos na reta final deste comentário, só apenas esse apontamento. Eu julgo que o apontamento final que eu deixaria era a generalidade do Orçamento de Estado vai ser discutido nos dias 30 e 31 e a votação final está agendada para o dia 27 de novembro. Esperemos que neste intervalo, pelo menos os partidos políticos, os grupos parlamentares, saibam aproveitar esta oportunidade para fazerem as alterações devidas e se ponham de acordo, sobretudo ao nível da maioria governamental, porque eu acho que depois de uma crise tão grave do ponto de vista económico era evitável uma crise política. Muito bem, Cancela, voltamos a ver-nos ainda esta semana. Ficamos agora com o estado do tempo para amanhã. E a norte e centro vão contar com chuva e a sul, céu muito nublado. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 18 graus e uma mínima de 15. Lisboa vai ter 19 graus de máxima e 17 de mínima e Faro terá uma máxima de 22 graus e uma mínima de 13. É tudo por hoje. A informação já sabe, está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.